Hoje nós vamos meditar sobre o Espírito de Deus que nós recebemos. Essa palavra, ela está em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9. No versículo 9, fala da condição humana, fala do coração do homem. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja que o coração humano não sabe, o olho não viu, não ouviu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí vem o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Portanto, tudo da igreja depende do Espírito. Quem é o Espírito agora? O Espírito é Jesus Cristo. É a unção. Vocês lembram como era feito o óleo da unção? Como está descrito lá na antiga aliança? O óleo era um composto. Aquele óleo não era colocado sobre a carne do homem. Era um óleo composto que significava a unção, o óleo da unção. Esse óleo tipifica o Espírito de Jesus. Ele traz toda a riqueza de Deus em Cristo, como sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação. Veja que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ninguém nunca pensou, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Versículo 10. Porque o Espírito penetra todas as coisas, tá? Até mesmo as coisas de Deus. Aí ele explica no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Então, só a pessoa sabe o que há nela. O outro não sabe. Assim, é o que está escrito. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Portanto, hoje surgiram igrejas falsas, líderes falsos, crentes falsos, porque não é obra do Espírito, é obra do homem. O homem por si mesmo não conhece as coisas do Espírito de Deus. Ele carrega a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele estuda, mas por si mesmo ele não tem revelação. O Espírito tem que vir a ele e ele receber e ter revelação. Leia de novo, versículo 10. Deus nos revelou pelo Espírito. É o Espírito que revela. É o Espírito que faz todas as coisas. Por isso, no versículo 12, ele diz: nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Não devemos e não podemos fazer nada na igreja segundo o Espírito do mundo. O que é o Espírito do mundo? É o que há no coração do homem, que não conhece a Deus, que não entende nada das coisas de Deus. Por isso que hoje se funda a igreja e se dividiu as coisas, cada um conforme o seu interesse, sem importar com um só Espírito, um só corpo, uma só palavra, um só Deus em todos. Não se importa com a unidade. Cada um se importa com o seu próprio negócio, como se fosse um negócio do homem. Não é. A igreja é algo do Espírito do único Deus verdadeiro. Sem essa revelação, você não vai conhecer o Espírito verdadeiro, o Deus verdadeiro. Ele prossegue: nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus não precisa de dinheiro algum. Ele nos deu gratuitamente o seu Espírito. Esta é a verdade. A graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Então nós que recebemos o Espírito, diz o versículo 13, disto também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja que nada é ensinado pela sabedoria humana. É a sabedoria humana que estraga a igreja, que falsifica o culto, que falsifica as coisas de Deus. Usa o nome de Jesus, mas não tem realidade de poder de Deus. Porque o poder pertence a Deus. Isso está escrito no livro de Salmos. O poder pertence a Deus. Só o Espírito pode executar a obra de Deus. Essa palavra não é ensinada pela sabedoria humana. É pelo contrário, a sabedoria humana, ela estraga, ela corrompe a igreja. Ela corrompeu a igreja. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Portanto, a igreja verdadeira é uma loucura para as igrejas falsas. A doutrina de Cristo e dos apóstolos é uma loucura porque elas são doutrinas do Espírito. E elas são ensinadas e reveladas pelo Espírito. Não é ensinada nem revelada pelo homem. O homem pode ler, mas na hora que ele vai comentar as Escrituras, ele fala segundo o entendimento dele. Não pela revelação do Espírito. Não pelo dom espiritual de sabedoria, de discernimento. Por isso que os dons cessaram nas igrejas. Os dons espirituais não funcionam mais, não são dados. Por quê? Porque não recebem mais o Espírito que provém de Deus. Porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se percebem ou se discernem espiritualmente. Não pode entender. A igreja não pode ser entendida pelo espírito do mundo, pelas pessoas do mundo, pelo homem chamado natural. Aqui o homem natural está em contraposição ao homem espiritual. No versículo 15, ele diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém entende o homem espiritual, ninguém consegue compreendê-lo, porque ele anda segundo o Espírito, e o Espírito não segue os pensamentos do homem, mas faz segundo a vontade de Deus. Por esta razão, veja que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não pensou o homem, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Essa é a chave. Foi dada a Pedro, o Espírito, e é dada a cada um que crê, para abrir o entendimento, para abrir as coisas espirituais, para compreender as coisas do Espírito. Elas são ensinadas pelo próprio Espírito. Jesus diz em João, o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas. Não mudou um milímetro. O que mudou foi o ensinamento humano introduzido nas igrejas. Mas o que Jesus disse, os apóstolos ensinaram, não mudou nada. E a vontade de Deus é que tudo seja conforme o Espírito do Senhor. Louvado seja Jesus Cristo pelo Espírito que nos foi dado, pela revelação que nos foi dada, pelo ensinamento diário. O Espírito está em nosso espírito, nos ensinando todas as coisas. Medite nisto. Cuidado, há muito ensinamento humano. Doutrina de homens, igrejas humanistas fundadas por homens, ensinadas por homens. Você está aprendendo com o Espírito? Bendito seja o que vem no nome do Senhor.